hoje, primeiro dia do programa Retrospectiva através da Mega FM e que com muito prazer estamos ao lado do deputado Valdir Cartola, ele que nos fala a respeito da experiência de ter sido um parlamentar que muito defendeu a bandeira de São Bernardo no Legislativo de São Paulo. Eu quero crer que isso serviu muito para que tenhamos com que nos orgulhar hoje, que estamos prestes a chegar em mais um ano do aniversário de São Bernardo, no mês de agosto que está por vir. Mas algumas notícias que acontecem pelo Brasil e pelo mundo, onde o programa Retrospectiva sempre apresenta aquilo que você sempre mantém a sua informação atualizada, é de que neste exato momento, hoje, terça-feira, 15 de maio de 2018, estreia da Mega FM ao vivo para todo o Brasil e para o mundo, manchetes que hoje acontece neste momento é de que foi fechada a lista de convocados para a Copa do Mundo na Rússia, com 23 atletas. Daniel está fora e o Lula e o Joaquim Barbosa, juntamente com o Bolsonaro concorrendo à presidência, está sendo informado no noticiário nacional de que se houver a ausência de Lula e Joaquim Barbosa, o Bolsonaro está à frente dos demais candidatos, a exemplo de Marina Silva. Como noticiário também de hoje, terça-feira, dia 15 de maio, é um dia decisivo para a Argentina, onde, por tabela, o Brasil também poderá sofrer as consequências comerciais no futuro. Temos também a informação de que Henrique Meirelles é mais candidato do que eu, colocação feita pelo presidente Michel Temer, dizendo que poderá não ser candidato na eleição de 7 de outubro. E, por fim, o juiz Sérgio Moro condena Renato Duque e Léo Pinheiro a pena de 10 anos, além das outras que já foram colocadas em prática. Agora, vamos voltar para o nosso entrevistado de hoje, que é o Valdir Cartola, que fala conosco através do programa Retrospectiva, através da Mega FM, para todo o Brasil. Valdir, boa tarde. Boa tarde. Eu sei que hoje você mostra mais do que nunca conhecedor da política local de São Bernardo e muito você fez por São Bernardo. Inclusive, conversando com você ainda há pouco em bastidores, vi que você já fez muito, inclusive, até pelo espaço do Veracruz e no passado também pelos nordestinos. Eu acho que todo mundo que entra na esfera política, ele sofre muito. Porque o povo também hoje está despreparado para eleger os candidatos, mas eles não têm culpa. Por quê? Porque o político quando chega oferecendo tudo, o mundo inteiro. Na hora de cumprir, quando você vai vê-los ou qualquer coisa diferente, ele nem atende. Ah, eu estou com problema, hoje tem sessão, hoje tem isso, hoje tem aquilo e realmente não atende. Mas quando é para ir na sua casa, eles vão com o maior prazer tomar café com você, não olha nem qual foi a caneca que você bebeu, foi café, qualquer coisa. Mas, em compensação, quando eleito, ele realmente deixa muito a desejar. Vira as costas. O nosso político tem que aprender o antes e o depois. Eles não aprenderam. Se tratar bem na minha casa hoje, por que eu não vou ser bem tratado na casa dele? Hoje a gente visualiza, por exemplo, que São Bernardo está vivendo uma transformação de dias, inclusive com o prefeito atual, Orlando Molano, retomando as obras da gestão anterior. O que tem gerado emprego para alguns que aqui se fazem presente hoje, seja eles nordestinos ou não, mas que a mão de obra pesada está a todo vapor. Pelo menos na semana passada estivemos registrando que 22 ruas serão pavimentadas no Orquídea, que prova que não só é investimento local, como também capital do Banco Interamericano e Banco Mundial que está sendo aplicado aqui no município de São Bernardo. Eu acredito que colocar asfalto é um direito de todos os administradores da cidade. Mas o que a gente vê é que mesmo tendo as ruas, tendo isso, está faltando muito esgoto nessa cidade, que não tem, estação de tratamento que não tem, a Billings totalmente poluída e tem gente discutindo ainda se está poluída ou não. Quer dizer, esse tipo de coisa, eu entendo assim, o prefeito, ele não tem que falar o que ele faz, ele somente tem que fazer, porque é uma promessa de campanha e uma necessidade do público. 83 anos comemorados recentemente da Billings,
onde também foi colocada uma vasta programação, inclusive com dinheiro do Banco Mundial para ser aplicado no que é oferecido no sentido de estações de tratamento, como já existe uma lá no Riacho Grande que vai ser implantada, e o governo Alckmin até esteve aqui assinando convênio para que a Sabesp comece a pensar também em melhorar a qualidade da água. Aliás, qualidade da água que hoje foi assunto no Bom Dia São Paulo, de que a água está prejudicando muito a população de São Bernardo no sentido da cor turva que está saindo nas torneiras. Eu tenho que entender algumas coisas que eu não entendo. Eu fiz o mini zoológico lá no Parque Estoril, remodelei o Parque Estoril todo e levava uma proposta, inclusive de levar o hotel para lá, um monte de coisa que não foi feita. Fiz o pedágio ecológico, que por incrível que pareça, não fui nem convidado para a inauguração. Fiz o teleférico de contêiner, que é para acabar com o caminhão descendo e subindo a serra. Aprovado, briguei com o Mário Covas, que era o governador da época, mas tudo isso parado. Porque esse negócio de dizer que está fazendo o progresso da cidade, tudo bem, eu acredito. Mas o progresso não é visto pelo ouvido. O progresso é visto pela vista, você vê o que está acontecendo. Você não precisa ficar ouvindo aquilo que não está acontecendo. O povo ainda é necessitado. O povo ainda tem que ter um tratamento melhor nas escolas, nos hospitais, que deveriam estar já funcionando. Portanto, entre várias mortes e o asfalto, eu prefiro diminuir as mortes. Olha, eu estava até acompanhando recentemente, eu sou daqueles que acompanham de perto tudo o que acontece no município de São Bernardo, porque eu tenho um compromisso em trazer as informações para vocês todos os sábados através do programa Retrospectiva na Livre dos Vales e agora às terças, quintas e sábados através da Mega FM. Hoje o convidado, Valdir Cartola, mais do que nunca é um conhecedor da realidade do município de São Bernardo e vai passar para a gente detalhes do que, por exemplo, isso significa o que está ocorrendo hoje na moradia popular de São Bernardo do Campo, onde muitos ficam querendo fazer, como recentemente houve uma invasão ali ao lado da Scania, e outros que há muito também estão aqui vivendo essa realidade da falta de moradia e que o planejamento não chega a atender a demanda. O que é que, na sua opinião, pode estar acontecendo, deputado? Eu acho que o Boulos é um brincalhão e consegue levar, porque quando houve aquela invasão, teve várias pessoas que tinham casa própria, no mesmo local, estava inscrito para ganhar terreno em casa. Então esse espírito selvagem, matuto, de cara que realmente quer movimentar o povo porque prenderam o líder, ele não era líder de coisa nenhuma, o líder não rouba. Esse negócio do Alibaba e os 40 ladrões terminou há muitos anos. Agora, mesmo assim, ele, Alibaba, distribuía para o pobre. E o que eles fazem, tentando com o medo fomentar uma soltura, esquece. Porque quem rouba tem que estar preso, quem mata tem que estar preso. Os únicos que roubam e não estão presos são os políticos. Agora você quer que eu fique rindo para quê? Uma realidade recente aconteceu, aliás, eu estava até no programa de sábado último, falando através do programa Retrospectiva, sobre em sendo o Dia das Mães, dia 13 passado, e naturalmente o senhor como pai que deve saber a dor que é perder o filho. E quantos filhos ficaram sem suas mães naquele desastre que aconteceu no dia 1º de maio no Lago do Paissandu, por conta de um movimento que é um movimento nefasto, que não tem uma liderança que assuma as responsabilidades quando a tragédia acontece. Olha, eu também acredito num monte de coisa. Às vezes os caras me chamam de Papai Noel. Eu, na minha época, ajudava muitas crianças, mas eu não acredito em Papai Noel, não. Nós temos que trabalhar, nós temos que levar nossos filhos para a escola, nós temos que dar a eles um sistema melhorado de alimentação. Aqui nós temos até refeições dos alunos roubados, com o preço terrível, e que eu não vejo fazer nada. Mas por que esse vício? Por que esse vício?
As crianças estão morrendo. Deixando de aprender. E eles, para aprender, têm que dar vida? É isso? Olha, eu vejo como o Valdir também vê, que se for aplicada uma política séria, voltada para a formação das crianças, hoje, 15 de maio de 2018, em menos de 30 anos teremos um Brasil melhor por conta de que quando se há uma aplicação real dos investimentos, do que é recolhido com impostos em seus devidos, como saneamento básico, como ele falou, esgotamento sanitário, melhor qualidade de vida para a população e, logicamente, também economia na saúde, porque os hospitais serão menos usados. Menos morte, menos doença, menos tudo. Só para você ter uma ideia, eu fiz o regime jurídico único para os funcionários da prefeitura, que ele estava parado há 10 anos. Regime jurídico único. Regime jurídico único. É que todo mundo me agradeceu, não sei o quê, depois que eu parei, não quis mais ser candidato, cadê os caras? Para continuar. Para continuar. Essas coisas é que me deixam melindrado. Todo mundo quer, mas na hora que tem, não dá valor. Eu costumo dizer que valor. mamar na vaca ninguém quer, só quer o leite já pasteurizado, e aí então fica difícil de fazer um trabalho sério, onde, como o senhor citou ainda há pouco, sobre majoração dos preços praticados na negociação de contratos que forneçam a merenda escolar para os alunos, e aí por conta disso, alguns dos nossos representantes da região do ABC estão até hoje sendo recolhidos ao sistema prisional. Para mim isso é uma vergonha, né? Porque se teve uma época que inclusive houve uma ação para parar com isso, prender os caras, e isso não aconteceu nada, assume, continua com os mesmos bandidos das outras épocas. Eu fico pensando, será que não tem mais homem, não tem mais intelectual aqui nessa cidade? Não tem gente capacitado? Que vista a camisa da... Ou tem que ser colocado pelo político, porque o político acha que o cara que está do lado dele tem que estar com ele também na administração. Não, não é por aí. Eu digo sempre, que quando se veste a camisa da honestidade, esses tipos de lacuna, como o deputado Valdir Cartola falou, não acontece, até porque recentemente foi mostrado um exemplo em Salvador, onde um centro como o do nosso amigo Adriano Lima, que tem o projeto Pequeno Cidadão, faz parte do grupo do projeto Pequeno Cidadão, lá tem um centro de nome CRIA, que é para ensinar crianças de comunidades a música, flauta doce, ao canto lírico, ao balé e outras atividades, tirando lá mais ou menos de 1.500 jovens da ociosidade, da linha de tráfico, da linha da pobreza por conta de uma alimentação, uma bolsa para que se aprenda a educação inicial. E isto tem tido um bom resultado com parceria de empresas. E se tem bons resultados com parceria de empresas, por que não faria bons resultados com a iniciativa do Executivo? Eu acho que por fazer, é como quando eu fui para a ProSBC a pedido do prefeito Arão Galante, que eu achei ele um dos maiores prefeitos que eu já vi. Arão Galante. Era um cara muito ligado ao povo, tinha humildade, e eu peguei um terreno da prefeitura e fiz uma horta comunitária e fornecia 38 instituições de caridade. Ou seja, o hortifruti saía... Ninguém invadiu, ninguém roubou nada e ficou lá por um tempo. Quando nós saímos dessa política, simplesmente deixaram de fornecer. Eu fiz o leite de soja, que era a vaca mecânica, que eu distribuía para todas as casas dos bairros. Para crianças embaixo da renda. E eles estão aí e podem falar que realmente é aquilo que eu fiz. As crianças morriam muito cedo. Com leite de soja, de chocolate ou de outro produto qualquer. Eles tomavam e todo mundo achava aquilo ótimo. Também quando entrou o novo comandante na época, parou com isso. Porque na época quem estava lá era fruto do PT. Hoje observa-se, não cortando sua linha de raciocínio, de que esses tipos de práticas de serviço de investimento em saneamento básico não traz voto. E é por isso que eles
que estão no legislativo ou no executivo de muitos municípios brasileiros não pensam em aplicar aquilo que é devido, até de convênio internacional, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano, por conta de que o que é para eles mais viável é investir naquilo que é visto. Eu não gostaria mais de falar, senão ele está fazendo campanha, eu não sou candidato a coisa nenhuma. Pelo contrário, eu acho que agora você está descansando pelo que já fez no passado. Eu estou vivendo para mim, para minha família, que abandonei por um determinado período e me arrependo de algumas coisas feitas, é óbvio, não acertei tudo na vida. Mas acertou. Mas eu quero que o povo entenda que está na hora dele ter uma reflexão sobre o que acontece, não é possível. Ele vê o vizinho dele passando fome e ele jogando comida fora. Isso o meu passado fazia com o meu pai, com a minha mãe e com a minha vizinha. Eles não conseguem, sabe, fazer um grupo uníssono, entendeu? Forte, para pelo menos dividir o que o bairro tem. Não deixa ninguém morrer de fome, não deixa ninguém assaltar. Esse negócio de assalto também eu brinco, porque as quadrilhas usam os menores de idade. Ora, se a quadrilha é inteligente em fazer isso, por que nós não somos inteligentes de o crime não tem idade? Ou seja, tudo que se pensa no que fazer agora, o Valdir Cartola no passado já pensava, inclusive essa questão de crime não tem idade, como é nos Estados Unidos. Isso não tem idade. Por que ele não tem idade? Porque esse menino, se ele preso com 8 anos, 10 anos, ele não vai para essas penitenciárias. Eles vão para uma escola, prisão. Ressocializar. Para socializar, para ter profissionalizar, não deixar ele na mão dos bandidos. De que tem medo? Os meninos estão trabalhando. Matou, o bandido vai preso, mas o menino não, o menino tem que ir para uma escola profissionalizante, não esse monte de penitenciária. Tem cara que fala, mas você fala por quê? Porque eu vim de uma família muito pobre, eu e meu irmão, eu com 8 anos e ele com 12, já estava no Instituto Correcional de Menores. Eu sei como é aquela patifaria. Agora, não vem com brincadeira, não vem com lorota, entendeu? Não vem com essas coisas que o cara no boteco fala, porque são tudo macho no boteco. Quando sai do boteco, são tudo mansinho, ou quando chega alguém político, eles são mansinho. Quer dizer, precisava acabar com esse estilo de vida. Boteco é gostoso, eu também frequento, não para falar mal dos outros. Ou seja, hoje tentam colocar uma cortina de fumaça que não traz resultados positivos para a sociedade. Não traz nada. Então, para o político futuro aí, que nós temos que criar um movimento também de escola pública. Os meninos têm que entrar numa escola pública, se ele quer ser candidato, e realmente aprender o que é ser político. O político é eivado de milindre, de frescura. Ele se acha o tal, nada. Eles foram eleitos por voto popular. Ele nada mais é que povo. No estado de Sergipe tem um senhor que chama-se Antônio Passos, filho de Francisco Passos. Já foi deputado estadual por 5 mandatos, criou, com a experiência do pai, Francisco Passos, o Antônio Passos, criou a Assembleia Mirim. A Assembleia Mirim, que era, enquanto ele estava presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, aliás, de Sergipe, ele era o que, com a sua equipe, ensinava os jovens a votar e a ser eleito, entre eles, por escolas, tipo uma gincana. E aí então tinha os representantes que usavam a tribuna e colocavam em prática os direitos que a democracia oferece. Isso surtiu bons resultados, porque naquela época já estão hoje atuando muitos jovens políticos e homens públicos. Eu dou risada assim, homens públicos. Eu não acredito em homem público. Eu acho que o cara tem que ter mandato de 1 ano, de 4 anos, mais 4 anos e só. Dá chance para os mais novos serem. Não, eles ficam lá como se eles estão represados dentro se do... perpetuando. E eles saem de lá depois de 8 anos, porque antes era 4 e eu briguei para que fosse para 8, eu não fui candidato, eu não pertenço a aposentado. 4 anos aposentado, vai ganhar 25, 30 mil. Que nós vamos pagar. E eu tive que, para ser aposentado, 35 anos de pagamento do INSS.
Entender. É o que muito acontece Legal, por aí, onde prefeitos com 2 mandatos, ou deputados com 2 mandatos, vereadores com 2 mandatos, já estão aposentados por conta dessa lei que não muda. Mas quem é que tem que mudar? Congresso Nacional. O político? Então não vai mudar nunca. Não vai mudar? Não. Agora, voltando para o pessoal, porque tem muita gente que não conhece a realidade desse cidadão, e eu já conheço parte da realidade dele, e que sei que ele é, como cidadão, uma pessoa que é um exemplo de vida, pela integridade moral, e eu gostaria que vocês também tomassem conhecimento, através do programa Retrospectiva, na Mega FM, é de que Valdir Cartola já tem um livro ou 2 livros lançados, é isso? Isso, tem 3 livros publicados. 3 livros publicados. E mais 6 livros para publicar. E gibizinho também, que eu gosto de fazer muito. Quer dizer, a história dele está em tudo isso, mas mais do que a história dele está nos livros, está dentro dessa mente pensante dele. Eu quero dizer um detalhe para vocês. Já foi atleta no passado, já jogou em clube alguma coisa assim dessa natureza, Valdir? Eu jogava no esporte profissional. Às vezes quando eu falo que eu fui o melhor em campo, os caras, você está falando mentira, eu falo, opa, tem um jornal aqui, ó. Quem não tiver jornal para provar, não fala, fica quieto. Ele diz que as palavras, o vento leva, né? Leva embora. Mas voltando, saindo do esporte, saiu do esporte e entrou para a vida. Não, eu fui congregado mariano, nós fazíamos teatro, nós montamos um MESC aqui em São Bernardo maravilhoso. Nós temos reuniões que eu não faço há muito tempo e me desculpe, que a gente, todo mundo se entendia como Salve Maria, como vai, o que está precisando. Não, hoje não tem mais nada, acabou, até as quermesses nossas estão acabando. Os nossos padres, infelizmente, deixam as nossas igrejas fechadas. Quer dizer, se o cara tem algum problema, os evangélicos levam uma vantagem muito grande. Eles ficam lá fora caçando, atraindo as pessoas, todas as portas abertas. E nós não conseguimos ter, porque tem medo de ser roubado ou quê? O santo que está lá dentro vão quebrar a cadeira? Não, pô, tenha consciência que o católico precisa ter a sua igreja quase que diuturnamente ou diariamente. Um exemplo disso é a matriz de Aracaju, onde o arcebispo Dom José Palmeira Lessa deixa 24 horas praticamente aberta. Só fecha depois das 22 horas aproximadamente, até as 6 da manhã, mas depois abre para as primeiras missas, que é a casa do Senhor, como o pessoal costuma dizer. Então, outro dia eu falei com um amigo, olha, os padres estão acabando e os pastores estão aumentando. Verdade. Eles dão aula. Antigamente a gente falava que a comunidade mariana tinha o catecismo e a gente, pelo catecismo, aprendia o que era ser religioso. Acabou tudo isso. Por quê? Porque a maior parte deles hoje sucumbiu. Os caras que realmente trabalhavam para isso sucumbiu. Pô, mas e a moçada nova aí? E os novos padres? Dá direito para eles. Hoje... Eu não estou aqui discutindo porque religião é religião. Já ajudei muitos pastores, a mão fala que eu nunca ajudei. Fiz um monte de coisa e todos eles sabem. Hoje nós estamos vendo algumas coisas sendo colocadas em prática pelo atual prefeito Orlando Morano, inclusive com a legalização de títulos fundiários para a população que mora em algumas áreas que estão sem o documento legalizado. Isso tem beneficiado, eu acho, muito para quem precisa realmente de um documento para chegar e ser realmente dono daquilo que é seu. Eu não sei, mas na época em que eu fui diretor, não, fui presidente da PRO, tinha 2 ou 3 ações de despejo, eu não deixei de despejar ninguém. Inclusive a Vila São Pedro foi criada na época por mim porque era da empresa que eu era presidente. E fiz tudo o que tinha que fazer. Quer dizer, o aglomerado da Vila São Pedro teve uma das suas mãos ali tocando como tinha Vila Mariana, como tinha o Parque São Bernardo, como tinha o novo parque, tudo isso, eles sabem quem fez e quem não fez. Não adianta eu falar que eu fiz. Vá lá e procure algumas pessoas lá, como o Geraldo que está lá na Vila São Pedro, como a Lúcia que está na Vila Mariana e como as outras pessoas que estão lá. Ou seja, os mais antigos têm conhecimento. Trabalhei muito em prol deles. Então, é um dever que o cara que está servindo ao povo tem que fazer, ó. Ou senão vai para casa, pô. Aliás,
eu tenho sempre acompanhado e divulgado uma das colocações feitas por Dr. Luiz Ricardo Vasco Davanzo, de que quem não nasceu para servir, não serve para viver, segundo ele. Falando nisso, o Davanzo, que é o nosso presidente, Da OAB, 39ª secção. eu votei nele para presidente. Aliás, ele começou a ser presidente da ordem aqui no meu escritório e nunca mais apareceu. Furo de reportagem que ninguém, nem eu sabia, mas o Valdir Cartola dizendo que aqui nasceu a candidatura do Davanzo, que já é pelo segundo mandato. É o terceiro, acho. Terceiro mandato, né? Pois, outro detalhe que eu fico sempre acompanhando de perto é que quando se faz um trabalho de natureza ao ser Valdir Cartola, onde coloca a população com a realidade do seu dia a dia, se transforma um município como São Bernardo, onde quando eu estava conversando em off ainda há pouco, ele falou da transformação que o município sofreu com a vinda dos nordestinos que saíam da dificuldade e das razões que a seca lhes convocava e como opção de vida era quase que nenhuma, e vinham para cá disposto a começar do zero e a erguer essa cidade que hoje orgulha a população brasileira como a segunda ou a terceira maior economia do Brasil e sendo quase que 1 milhão de habitantes. O que eu dou risada é o seguinte, uma época eu criei o Vale Pão para as escolas, porque as crianças estão acostumadas a comer pão na padaria dele, onde tem a escola. Verdade. Então todos os bairros teriam o Vale Pão. Quem faria isso? A diretora da escola, do bairro, ia na padaria no dia, comprava aquele pão fresco, não aquele pão, o pão de indústria que eles compram e levam dinheiro. Tipo pão Puma. Não, era na padaria, o Vale Pão, a prefeitura pagaria e tudo bem. Eu quero saber por que acabaram com aquilo. Era para aumentar o ganho o ganho de terceiro? Agora, eu tenho olhado aqui uma coisa que tem chamado a atenção de nós que fazemos o programa Retrospectiva, principalmente da produção com o Adriano Lima e todos nós que fazemos a comunicação, o nosso amigo Juca Duzzi, que tem o quadro Na Mira do Juca, que hoje não está participando por conta de ele estar resolvendo alguns outros compromissos aí na parte externa, mas que eu vou levar ao Valdir uma coisa que tem nos chamado a atenção da seguinte maneira. Nós, que somos considerados batateiros, temos visto um passo largo em relação às demais cidades da região no tocante ao crescimento no ano de 2018, no primeiro trimestre, quase que 35% nas vendas de automóvel na região, aqui em São Bernardo e na região do ABC, gerando mais empregos para autopeças e outros segmentos das empresas montadoras. Uma coisa que eu falei tudo isso que eu fiz e que eu fiz, espero que o cara dá risada, mas se tiver oportunidade, vem aqui que eu mostro tudo, porque está em jornal isso. Tudo documentado. Não está aqui no Gogó. E se tem uma coisa que eu fico arrepiado, é quando se coloca o que se vai fazer para o povo. Não tem que se colocar nada, tem que fazer. Tem que fazer. Eu tirei a Vera Cruz de hipoteca e não gastei um tostão. O senhor fala o pavilhão Vera Cruz. E eu trouxe tudo para cá, o pavilhão Vera Cruz, que nós já tínhamos perdido. Ninguém fala. Quer dizer, quando eu vejo lá o Vera Cruz retorna o quê? Para o povo. Porque aliás, um dos comandantes da campanha do seu Orlando, do prefeito, que eu não tenho nada contra, vou deixar bem claro, eu torço para que ele dê certo. Quem perdeu a Vera Cruz e quem fez toda aquela palhaçada foram eles alugando a Vera Cruz para uma empresa que ninguém sabia quem era. Ou seja, terceirizando. Terceirizaram, não devia ter usado. Porque quem acabou também com a vaga mecânica e tudo isso foi ele, foi o prefeito. Porque tem partidos que não olham para o outro partido como adversário, olha como inimigo. Peraí. Acabou a eleição. Mas quem sofre com isso é o povo, não são os políticos. Fica no meio dos dois, entre um e outro. Aquela guerra estúpida entre os partidos, quem sofre é o povo. Eu sempre digo que nós podemos ter um trabalho diferente para termos um Brasil cada vez melhor de se viver, sendo pessoas como o Valdir Cartola fazendo a sua parte, você fazendo a sua parte e eu fazendo a minha parte enquanto comunicador. Agora, a saúde do município de São Bernardo deu um salto muito forte nos últimos 10 anos. Acho que o senhor deve ter acompanhado isso com a criação de UBSs,
UPAs, não sei se por conta de que quando o ex-prefeito Luiz Marinho estava no governo tinha a torneira aberta, mas que a coisa melhorou no atendimento à saúde pública local. Eu sou contrário. O que a gente tem que entender é que a gente tem que reduzir a doença, dar um tratamento melhorado Saneamento para básico. o povo, entendeu? Não adianta construir um hospital, tem que evitar a doença, tem que acabar com ela. Não é possível. Está esgoto passando no pé das crianças e o cara falando em fazer hospital. Não, vamos tirar o esgoto, gente. Verdade. Cadê o nosso lixão que estão se discutindo, acho que tem interesse atrás disso muito grande. Pô, mas nós temos que jogar o nosso lixo em algum lugar. Nós temos que fazer uma limpeza na Billings. Um dia vai acabar a água, se acabar a água, acaba quem? Acaba o povo. Verdade. Acaba a humanidade. Agora, nós temos que parar com palhaçada na hora de administrar. Não se administra por vaidade, por enganos, não. Se dentro de um conceito de representante do prefeito, pessoas pelo menos inteligentes para fazer as coisas que o povo precisa, não coisas que ele precisa. Outra coisa que eu tenho observado é que o turismo na região do ABC tem crescido, principalmente aqui no Riacho Grande. Não sei se o deputado Valdir Cartola concorda, mas foi um grande passo e contra tudo e contra todos quando se colocaram em prática projetos como o Festival de Verão, que no início do ano, em janeiro, aconteceu. Pode até, como eu disse, não ter agradado aos moradores, porque lá não tem área de estacionamento para atender a demanda do número de público que lá aparecem. Mas que esse ano, em razão de um planejamento feito pela ETC, com o diretor-presidente da ETC, Ademir Silvestre, colocou um projeto de forma a o pessoal se deslocar com os ônibus de lá para cá, sendo tudo com um planejamento legal, nem engarrafamento esse ano aconteceu. Eu não vou discutir isso, que isso aí é... Eu tenho uma ideia totalmente diferente. Eu não Não, pode expor, porque o programa é retrospectivo. Eu não vou discutir, porque cada um tem que gerir o que está sendo feito. Se é dessa forma, eu tenho dó. Dos moradores do Riacho Grande? Tenho. Porque eles olham um lado e não olham o outro. Entendi, ou seja, poderia ser uma coisa mais planejada? Bom, então, para que essa página seja virada do turismo voltando por lá, há uma necessidade de fazer investimento no turismo na região do ABC. Inclusive, tem um projeto do governo do estado de tirar até alguma receita do Ribeirão Pires, por conta que não tem sido investido lá naquela Vila Doce. Eu acho que o senhor já esteve lá comendo um chocolatezinho, tomando um chocolate quente, e realmente faz falta se gerar emprego por conta de não aplicação do dinheiro do estado, do governo federal, no turismo, porque o turismo é uma indústria sem chaminé, dizem. Eu acho que sim, cada administração tem que ter o foco. Foco não, mas um estudo sobre o que ele está administrando, o que está faltando. Não adianta ele querer procurar petróleo onde não tem. Vai fazer buraco e não vai sair petróleo. A Paulipetro foi um fracasso. Então, vamos parar com isso, como também a fábrica de móveis Brasil, sei lá o que montaram aqui uma época e não deu certo. Não é isso. Tem que se programar, todos os prefeitos têm que se unirem, porque a nossa região é muito grande, por aqui passou D. Pedro, nós temos que respeitar isso tudo. E os caras não sabem até hoje por que eu fiz o pedágio ecológico lá, é que para manter todo aquele manancial e também para começar a melhorar todos aqueles monumentos que tem na serra. Então é uma coisa que o futuro vai ter que fazer uma coisa melhor. Então eu torço para que a gente trate as coisas com mais carinho, com mais amor. O povo tem que entender algumas coisas importantes, mas se não houver uma parceria do povo e dos políticos, não adianta só vir pedir voto. Porque, por exemplo, eu sugeri essa questão do turismo como tema, em razão de ter o turismo rural, né? Tem as trilhas que pode ser feito, onde o visual, o senhor conhece mais do que ninguém, é lindo, o visual da nossa Mata Atlântica e da Serra do Mar. Eu tenho certeza que quando se estudar um projeto de que possa se fazer a indústria sem chaminé, que é o turismo, crescer, e com os governantes
distribuindo o que se tem como foco em saneamento básico, como foi sugestão do Valdir, em moradia popular, em mobilidade e mais turismo, o resultado é positivo. Então, vamos lembrar assim, São Bernardo era o rei da chaminé, porque todas as fábricas eram movidas a lenha. Era. Porque não tinha energia, então não adianta. Agora, quando você gere dessa forma, o que você tem que arrumar? Madeira. Verdade. E a nossa represa, com toda aquela arborização, sofreu muito na Segunda Guerra. Quantos caminhões e mais caminhões não saíram daqui para fornecer as fornalhas de São Paulo? Eu imagino. Ué, então nós temos que entender, nós temos que recuperar tudo aquilo e começar a fazer coisa nova. Coisa nova tem que ser aprovada, infelizmente, pelos políticos. Que, em sendo assim, eles não querem fazer esse tipo de acompanhamento, porque essas coisas novas que não tragam resultados em reais não interessam. Não quero discutir isso, mas é quase isso. É quase isso. Bom, este é o deputado Valdir Cartola falando aos microfones da Mega FM, dentro do programa Retrospectiva, onde estamos trabalhando sempre em nome de Café Maratá, o melhor café que há, que em breve vai estar conosco também em toda a região aqui do município de São Bernardo e do ABC. Estamos trabalhando em nome da recuperadora de embreagens IP e, claro, Alto Posto Agressal. Não sei se o deputado Valdir Cartola abastece o carro dele aqui no Alto Posto Agressal, mas é o melhor combustível da região do ABC e que tem testes próximo às lojas de conveniência da rede Agressal com 30 anos de história. Mas voltamos com o deputado Valdir Cartola, que eu estou chamando de deputado Pedro Cartola, é quase como uma sina de pai para filho. Mas é o Valdir Cartola, deputado estadual, que deixou seu nome na história, que fala aos microfones da FM dos Vales e do programa Retrospectiva com a Mega FM, hoje, primeira edição. Deputado, mais uma vez, só para a gente tentar acompanhar a linha da história. O senhor, com essa faixa etária que está, vê que o homem que é da terceira idade, hoje, aqui, está sendo prestigiado na mobilidade, no transporte, no atendimento, na saúde, na geração de emprego, porque tem gente que, como o senhor, não quer ficar em casa, quer estar trabalhando. Aqui há uma atenção voltada para quem é da nossa idade, dos 60 para lá. Eu entendo assim que a própria população tem que aprender a respeitar o velho. Porque o velho, ele gosta de ser falante, porque a única coisa que ele pode movimentar com muito carinho é a cabeça dele e a voz. E respeitá-los, porque queira ou não queira, se eles não entendem que o velho tem que ter o seu local, eu vou falar para eles, vocês não teriam nascido se não fossem os velhos. Vocês têm que aprender a respeitar mais. E outra coisa que eu peço encarecidamente, que esses bandidos, desses assassinos de mulheres, aprenda que eles não podem trair como eles não podem ser traídos. E eles matam com uma facilidade terrível, como se aquilo não fosse um ser humano. Olha, você não vai chegar a ficar velho, porque você está indo para um caminho muito perigoso. Então você tem que notar que uma família é feliz quando tem uma mulher rindo, quando o pai leva dinheiro e quando os filhos estudam. Verdade. Não largue mais os filhos na rua na mão de bandido. Em todos os bairros tem a sua comunidade. Não larguem. Agora, para isso acontecer, o nosso prefeito tem que verificar qual é o tratamento que está sendo dado, não por aquilo que ele vai fazer, mas por aquilo que ele tem que fazer por aqueles que estão nascendo. É por aqueles caras que não têm estudo. Eu só fui estudar com 8 anos, porque antes disso não podia entrar na escola. Agora, eles podem. Nós temos que melhorar as creches, porque a mãe quer trabalhar e não pode. Então não adianta você fazer um mausoléu se o povo continua judiado, passando fome e analfabeto. Recentemente foi feito um levantamento onde nós que fazemos o programa Retrospectiva falamos na marca da exclusividade sobre que em cada 10 escolas aqui no estado de São Paulo, 8 estão com problema de prestação de contas. Olha, o índice de devedores é muito grande. Os bancos, ninguém toma atitude nenhuma. É um bando de sacana, de ladrão. Eles estão roubando o povo. Não é possível pagar de juro que se paga. 300 a 400 reais. Eu também já passei por isso. Um dos bancos aqui, o Bradesco.
o Safra, todos eles, quando você tem dinheiro, te leva no colo, quando você não tem, quer te afogar, quer tomar o que você tem, quer fazer tudo, eles não reduzem o juro, falam, não, vamos tirar o juro, nós já ganhamos demais, vamos tirar o juro. Não adianta fazer essas palhaçadas, vamos fazer agora um mutirão, vamos reduzir as taxas, vamos reduzir, nada, pega isso, põe do lado para pagar como pode e dá crédito para ele hoje. E esses feirões que a Caixa tem feito para tentar oferecer moradia com um preço compatível em até 70 meses? Eu não sei qual é o medo que todo mundo tem desse tal do BNDES. Deu dinheiro para tanta gente, mas para tanta gente que não era brasileiro, era o chileno, era o paraguaio, era o uruguaio, era o argentino, era tudo como se isso fosse o nosso país. Ô Lula, você é brasileiro, camarada, você deixou o nosso povo falido, ninguém fala nada. Mas essa realidade está sendo mudada. Agora tudo bem, essa coisa medonha. Agora, levanta logo esse BNDES, vamos ver com quem ficou o quê. E quem está devendo para o Brasil? Mas nós estamos crescendo. Crescendo onde, Jesus? Na humilhação, na falta de dinheiro, no mau estudo que nós apresentamos às nossas crianças. Isso, os velhos não têm hospital. Eu não posso ter um convênio, porque convênio de velho é para lá de 8, 9 mil. É o mais alto que tem, passou de 60 anos, já começa Por que o Estado também não resolve o problema dos velhos que na época deles deu dinheiro? A sua contribuição enquanto podia. Foi dada a contribuição, sim. E esse INSS é um hospital de assassinato. Deixar todo mundo deitado lá sem nenhum cuidado. Dá dó desse país. Mas o agropecuário, meu Deus do céu, vai lá. Quem está fazendo isso são as máquinas, não são os trabalhadores. Eu tenho observado que você, por ter sido atleta, deve ter ficado ou satisfeito ou não com a lista que foi apresentada no dia de ontem, onde 23 atletas foram escolhidos pelo Tite para serem nossos representantes na Copa do Mundo 2018. Satisfeito por completo ou insatisfeito em algumas colocações? Não, eu acho que um país como o nosso, desse jeito, fica mais preocupado com bola. Tomara que não venha um 7-1 de lá, de novo, sabe? Porque ele fala muito bem, é cheio das prosas, coloca quem ele quer, não é. Por que ele não fez como é que fala, uma eleição aí para saber quem eram os melhores do país? Ou se for uma enquete ouvindo dos brasileiros? Dos brasileiros. Certo. Por quê? O que mais foi preso também, não foi só os políticos, foi os dirigentes. De José futebol. Maria está preso. Tem cara que está preso até hoje. O Marco Polo está afastado pro resto da vida. E eles estão querendo o quê? As nossas crianças estão indo para fora, estão ganhando dinheiro para burro. O que deixa aqui? Ou seja, os melhores atletas como Gabriel Jesus, Daniel, estão jogando lá fora, podendo ser atletas local. Aí nós somos o quê? Tudo amador, né? E tem muita gente em revelação aqui no esporte, eu tenho certeza, conforme o senhor citou em off ainda há pouco, tem muitos atletas que poderiam também ser nessa lista de 24, precisa mais um, só que não foi. Nada, é brincadeira o que eles fazem. Aí vem a opinião aqui sobre o que aconteceu recentemente, em uma feira recentemente, e eu tenho certeza que se tivesse na região aqui, que eu não tenho conhecimento, e é bom até que o público ouvinte do programa Mega FM tome conhecimento, uma feira como houve a AgriShow, onde foi sucesso de venda, quase que 3 bilhões de vendas, onde superou o ano passado a venda que foi em 2 milhões e 600 milhões. Aliás, 2 bilhões e 600 milhões. Esse ano, quase 3 bilhões em vendas. Prova de que se houver também aqui na região, já que nossa região aqui é mais voltada para a indústria, mas que se houver alguma mobilização dessa natureza, usando até o próprio pavilhão Veracruz para se colocar uma feira dessa natureza, tem resultado, seja no segmento da indústria, seja no segmento do móvel, como já foi a capital nacional do móvel? Não, eu acho que você está equivocado. A Veracruz não tem todo esse espaço que o outro teve. Precisaria ter um espaço enorme. Poderia ser feito um novo espaço, mas não em São Bernardo eu não acredito. Nós podemos dar shows assim, mas não um reality, nem a pau. Nem que fosse, por exemplo, uma feira de informática, que poderia até... Você pode fazer 10 mil coisas na Veracruz.
Mas tem algumas que, quando a afluência de gente é muito grande, primeiro, nós não temos sistema hoteleiro para cá, para que os caras venham de fora para cá. Nós não temos condição de montar as barracas que lá é montado e aqui você não tem como montar. Então, esquecer grandes festas. Nós temos que ser primários ainda em festinhas pequenas, mas crescer para ser uma grande. Porque o turismo não depende só de um real. Não, tem que ter a Depende logística. do que a natureza sempre ofereceu e ninguém cuida. Eu tenho acompanhado de perto tudo que se acontece aqui em São Bernardo e tenho visto que até hoje está havendo uma outra expectativa, não sei se o deputado Valdir Cartola tem acompanhado, mas é que depois que foi colocado em prática essas comercializações de microempreendedores individuais, a cidade de São Bernardo tem aberto pequenas lojas, se somando com as que já existiam, e algumas delas também têm sido fechadas por algumas razões do mercado, mas que aqui o mercado no Dia das Mães ficou muito aquecido. Não sei se você passou por ali pela Marechal, o movimento está muito forte. Esse tipo de negócio, porque o brasileiro procura preço, sem preço ele vai, não quer saber. Agora, do jeito que você coloca é o seguinte, os grandes shoppings, todos eles vão cair, todos eles vão parar. Por quê? Eles fazem uma coisa e cobram um preço exorbitante. Quando tem que ajudar o cara que tem... O lojista. Pessoal, o lojista, ele cobra o pedágio muito alto. Então, Estacionamento. Que é o estacionamento, que é tudo. Enquanto não houver um entendimento que não se pode mais fazer grandes shoppings, mas se fazer menos shopping, menores shoppings em vários bairros. Distribuir. Aí São Bernardo vai crescer. Eu acho que a região ali do Alvarenga merecia já alguma coisa dessa natureza, né? Porque tem o Cláudio, o Telmo, o Havaí, o IP, o Jardim do Lago, Veneza, Oliveira. Então, eu quando apresentei o Poupa Tempo para o Mário Covas, que no começo foi um projeto meu, eu estava dizendo para ele que tirar documento não pode, a pobre não tem como se movimentar até o grande. Tem que fazer nos bairros. Na época todos riram, agora estão engolindo tudo, porque eles estão fazendo nos bairros também. Não há necessidade de fazer uma Vera Cruz. Você quer dizer com a subprefeitura, é isso? Isso. E nem fazer aquela sacanagem que foi feito com a GESBEC. Entendeu? O que é a GESBEC? Hã? O que é a A GESBEC? GESBEC é um entreposto aduaneiro, um dos maiores da América Latina. Ah, tá. E teve um prefeito aqui que desmontou tudo, levou para uma área da estrada do Piraporinha, entendeu? E hoje estão rindo. Devia estar chorando, Porque não deu certo. Mas nem ia dar porque não tinha interesse, o negócio era fazer outra coisa. Ah, tá. Eu não vou mexer. Olha, tem certas coisas que eu não quero nem mexer. Aqui é como se fosse digamos assim, uma nitrogênio, sabe? E eu não quero mexer porque se mexer, sai, porque conhece a história de São Bernardo, a exemplo do que você vai ouvir agora. Valdir Cartola, eu sei que quando se chega no seu estado, com o conhecimento que tem da região metropolitana de São Paulo, sabendo que São Bernardo é a que mais tem prosperidade e mais avança em moradias popular, no sentido de que haja expansão territorial, mesmo entrando pelos químicos e outros que são bairros que têm a preservação ambiental, mas que a população está começando a demarcar seus territórios e ocupando legalmente ou não, mas que está crescendo e o número populacional também. Tem como se fazer no futuro com esse planejamento que você falou de distribuição de shopping, como foi colocado o Poupa Tempo para atender a demanda dessa população até o ano de 2020? Tem. E outra coisa que eu acho interessante é que foi feita muita emancipação de vários municípios que não tem receita. Riacho Grande da Serra, por exemplo. Não, mas eles não têm receita, eles não têm como industrializar o município ou fazer um comércio melhor do município. No Brasil, eu não sei qual é o número de municípios. 5.365. No mínimo tem que ter 1.000 voltar ao domínio do Estado. Então é isso. Mas aí vai tirar muito cabide de emprego. Vai tirar cabide, vai tirar político que deixou a enxada e achando que a caneta era melhor,
Isso tudo tem que mudar. Mas eles não têm culpa. Foi a malandragem política que fez acontecer esse bando de município, como nós temos um bando de político aí, porque a verba dada lá em cima é muito gorda. Eu digo que quando se sabe, pode-se falar. Hoje, alguns partidos mudou de nome. O PMDB foi para MDB. Outros passaram para siglas menores, por exemplo, DEM mudou, e outros fizeram algumas mudanças. Qual é o orçamento, você sabe? Para os políticos, para os partidos? Não sei. Mais de bilhão. Ah, tá. Ah, tá. Anual, para poder fazer divulgação das atividades parlamentares, tem esses montantes que são destinados pelo TSE, e legalmente falando. E esse conhece, sabe a realidade, sabe que tem gente que tira proveito da formação de partido, inclusive quando se fala em partido de aluguel, em campanhas como a que está por chegar no dia 7 de outubro, tem alguns partidos que já é denominado de partido de aluguel e vão se aglutinar aos maiores. E eu tenho certeza que Valdir é contra, porque um dia já falou que não aceita essa ideia de se vender horário em televisão, ele é contrário a todas essas coisas. Aliás, falou em ilícito com ele, nunca aceitou. Agora, o que eu acho interessante é assim, o dia que os ministros não forem escolhidos pelos políticos, vai ser grandes ministros, não essa patifaria que está lá. A indicação é um castigo para a democracia. E todo mundo castiga a democracia. Vamos parar de indicação ser feito pelo presidente da República. Para! Então você lê assim, o Lula colocou 10, a Dilma colocou 5, o Temer colocou 1, porque não teve tempo. Então essas coisas precisam parar. E quando sai com tudo. Sai com 5 vigilantes, eu sei lá o que é. Segurança, carro. Mordomia total. E quem paga é o povo. Aí você fala, pô, o povo está passando fome. Não, tem gente comendo demais. E quando comete o ilícito, aposentadoria compulsória em vez de prisão. E nós continuamos na mesma, 35 anos de recolhimento. Eu tenho certeza que essa realidade não vai durar muito tempo, não é por nada não, porque algumas coisas estão começando a despertar na população o amor pela causa Brasil. E eu sou daqueles que acreditam no amor pela causa Brasil, porque eu sou um patriota que nasci e vou morrer patriota, defendendo a bandeira de que quem faz a sua parte terá dias melhores. E eu quero crer que o Valdir também pensa como eu penso, até porque ele é um daqueles que, em não podendo ajudar, não atrapalha. Agora, Valdir, para essa juventude que está nos acompanhando agora, eu sei que tem muita gente que está nos acompanhando através das redes sociais, mas para essa juventude que está nos acompanhando agora, qual a palavra de otimismo, de transparência que um homem com a idade que você tem, com o histórico e com a biografia que você tem, pode passar para ele na esperança de um São Bernardo cada vez melhor de se viver? Eu acho que quando a gente fala isso do Brasil, a nossa infância antigamente era muito escrava. Tinha que trabalhar, carregar madeira, tudo bem. Mas se estão dando aula, se estão dando escolas, como está sendo dada para a nossa população futura, eu acho que está na hora deles começar a respeitar os mais velhos. Então, respeito em primeiro lugar. Vocês têm que respeitar. Primeiro que vocês nasceram deles, tem que respeitar. Se eles errarem muitas coisas, não tem como voltar atrás. Mas vocês não têm que cometer o mesmo erro. Usar como um aprendizado. Porque acusar de quem errou e usar o mesmo benefício, que é isso? Você aprendeu com o quê? Então, o que nós temos que entender é que quem vai decidir o Brasil não é esses políticos antigos, não. São os novos políticos que têm que tocar a cara, têm que brigar por aquilo que é de vocês. O Brasil é de todos, não é de um só. Verdade. Eu sou de um tempo que hoje se fala muito no negro. Eu sempre tive amigo negro, adoro os meus amigos negros. Para de falar que branco atinge os negros, não. Eu também era atingido. Eu sou um defensor da causa negra, seja ela qual for. Então, agora, eu tive sempre com eles, eu joguei bola, eu tive junto, ficamos pelados juntos, batemos papo, rimos, brigamos juntos e apanhamos também. Falta isso, o resto está resolvido. Eu sempre, como disse ainda há pouco, em relação ao negro, de modo geral, o deputado falando, eu sempre respeitei as diferenças. Não importa se
transgênero, qualquer que seja, cabe a cada um respeitar as diferenças. E eu faço isso, de forma a querer que, seja ele negro ou não, seja ele de qualquer cor, credo ou religião, que ele se sinta à vontade, como eu sendo o irmão que ele não tem na pessoa que ele às vezes tem como irmão. Eu vou fazer uma colocação para você. Eu tenho amigos de vários tipos. Eu nunca briguei com nenhum deles. Nem discriminou? Nem discriminei. Porque a amizade da gente é uma coisa muito maior do que tudo isso. Verdade. Eu tenho que respeitar o que eles são, o que eles querem. Porque eu não tenho que ter a vaidade em querer modificar as pessoas. Eu não tenho que modificar nada, eu sou eu. Agora, me respeitem também. É claro. Me respeitem. Agora, porque o cara fez isso, e daí? O cara matou. Matou? Pô, eu não quero ser amigo de assassino. Não, eu vou continuar sendo. Precisa parar com isso. As causas e a razão, só quem sabe é ele, e a justiça está aí para fazer justiça. Mas ele não me atingiu em nada. Eu vou aconselhá-lo depois, sim, mas depois do ato feito, não tem como. O que ele precisa é estar do seu lado. Não meter o pé na bunda dele achando que não serve mais, não. Amigo meu, eu conservo até o fim da minha vida. Aliás, diz a música do Milton Nascimento que amigo é coisa para se guardar debaixo de 7 chaves. Em chegando o feriado prolongado, eu já vi uma vez, e eu espero que ele confirme aqui agora, ele se preparando para poder descer para o litoral e estar em contato com a natureza, porque o Rejuvenesce está em contato com a natureza. É uma prática sua sempre ou começou agora, depois de 60? Não, porque assim, né? Quando a gente tem dinheiro, a gente gasta o que tem, né? Eu não sou de guardar e gasto bem. Eu sempre falo para minha família, eu fiz o que pude e agora eu quero fazer o que eu posso. Claro. Mas eu fiz o que pude, agora eu vou fazer o que eu posso. Então, não venha com crítica. Porque crítica, eu olho no espelho e converso. Já faz a autocrítica. E falo comigo mesmo. E aí? Pô, mas caraca, você tá velho, você tá cabelo branco, você tá isso, você tá meio gaga, você... Nada. Eu começo a rir por achar que a figura é que está mal. Eu estou bem. Eu estou trabalhando sempre com o programa Retrospectiva, em nome do Café Maratá, o melhor café que há, recuperadora de embreagens IP e mais. Freebox no Riacho Grande, a Casa do Norte Duas Irmãs, também no Riacho Grande, e Rede de Postos Agressal, 30 anos de qualidade com produtos que têm procedência. Qualidades de produtos de combustíveis tem nome, Agressal. O deputado Valdir Cartola é o nosso entrevistado de hoje, primeiro programa da Mega FM, e a gente, só para fecharmos essa entrevista, porque ele daqui a pouquinho vai almoçar com a sua esposa, e a gente vai aproveitar para fazer as últimas colocações, para que ele responda para a gente sobre o quanto é doloroso saber que gostaria de fazer muito mais por São Bernardo e por São Paulo e pelo Brasil, e não pode fazer enquanto homem público, mas vai fazer enquanto cidadão. O que eu tenho dó dos caras que realmente tem ciúme, ou não procura porque acha que o outro é maior, já está se diminuindo achando que o outro é melhor. Não tem vaidade, gente. Na política não tem vaidade. Você tem trabalho, tem estudo, tem que saber aonde nasceu a sua cidade, como nasceu, o porquê. Por que Piraporinha e Diadema foi tirado e sacado de São Bernardo? Saber o que era o Montanhão. Não sabe nada. Os caras vêm para cá achando que nós éramos a terra do batateiro. Depois a terra do moveleiro. Depois a terra dos automobilistas. Tá bom. As fábricas de automóveis sacou o que pôde de empregado das fábricas de móveis. Hoje, ela é a rainha do automóvel com o desemprego total dos moveleiros. Eu gostaria que isso retornasse, porque era uma maneira que você tinha de constituir amigos para valer. Portanto, eu acho que esse programa tem tudo para crescer, tem tudo, tem a lógica, tem os seus vícios, tem os seus erros, tem um monte de coisa, mas quem está do outro lado
um dia vai estar do lado de cá. Critique o mínimo possível e agradeça por tudo que aconteceu na sua vida. Os sábios do passado eram procurados para orientar os que querem ou que queriam conseguir algum alcance maior na vida política, na vida empresarial, e eu tenho certeza que você, Valdir Cartola, vai ser procurado, não sei se já está sendo ou vai ser nos próximos dias, meses e anos, por conta da sua experiência que é larga. Por exemplo, essa situação que você falou sobre Piraporinha já ter pertencido ao município de São Bernardo, eu não sabia disso. Piraporinha, Diadema, era tudo São Bernardo. Né? Era tudo São Bernardo. E foi emancipado. Foi emancipado, foi uma perda lamentável. É como tentam querer tirar também o Riacho Grande de São Bernardo. É como se Cubatão quisesse tirar a parte da represa de São Bernardo. Isso tem que parar, né? Então nós temos que crescer com aquilo que nós temos e oferecer o de melhor para quem veio. Hoje a gente encerra o programa por aqui, desejando ao Valdir Cartola e a você que aí está em qualquer ponto do Brasil e do mundo, sabendo que essas notícias que passei como página principal, onde, por exemplo, a convocação do Tite, que convocou ontem 23 atletas, o Valdir Cartola não concordou que esses são os melhores. Ele acha que tem alguém mais e que poderia mudar esse cenário para que na Rússia faça bonito a partir do dia 16 de junho. E saber também que, como notícia de hoje em todo o Brasil, dia 15 de maio de 2018, terça-feira, primeiro programa da Mega FM através da Lírio dos Vales e também da Mega FM, temos a notícia de que a Argentina tem hoje um dia decisivo em relação ao empréstimo que está por tomar aí de aproximadamente 200 bilhões de dólares. E que caso isso não venha a ser concluído, este acordo não seja feito, o Brasil também terá algumas percas comerciais. Como também notícias de que o presidente Temer disse que o Henrique Meirelles é mais candidato do que ele, o presidente Michel Temer. E que Sérgio Moro, também neste dia de hoje, decretou e condenou mais uma vez a 10 anos de prisão Renato Duque e Léo Pinheiro. Além, é claro, da notícia que diz que Lula e Joaquim Barbosa, ausente, cresce a campanha de Bolsonaro. Valdir, muito obrigado pela atenção dada à produção do Adriano Lima e à comunicação nossa através do nosso programa. Esperamos ter em uma outra ocasião e em um outro cenário onde você possa falar um pouquinho mais dessa experiência de um sexagenário bem-sucedido que é um homem público que passa para essa gente a razão de saber que São Bernardo está hoje com dias melhores graças a pessoas como ele. Eu agradeço e estou desejando a vocês uma boa sorte, porque não é fácil. Aliás, tudo que não é fácil é bom, porque te leva à disputa, à luta em vencer. Eu acredito que vocês são vencedores e vão chegar à conclusão que o que vocês começaram é uma necessidade para um povo que realmente não entende, às vezes, do que falam na casa deles. Mas quando ele ouve vocês falar, eles vão entender perfeitamente. Desperta para a vida. Tem que despertar. Sucesso, voltamos a qualquer momento trazendo maiores informações, porque quem acompanha a Mega FM está sempre bem informado, e o Retrospectiva é a sua revista eletrônica semanal aos sábados, através da Lírio dos Vales FM e, logicamente, com a Mega FM fazendo tudo o que pode para você ficar bem informado. Voltamos já já.